Bem-vindo ao canal. E como andam as novas aventuras do Conan, agora publicadas pela editora Titan Comics? Conan o Bárbaro número 3 foi lançado em julho de 2024 e traz duas aventuras em suas 48 páginas. Ambas foram escritas por Jim Zub com arte de Doug Braithwaite, que estreia nessa edição no lugar do desenhista Roberto de la Torre. As duas histórias fazem parte do novo arco de histórias chamado Marcado para Morrer, e mostra o Conan um pouco mais velho do que no arco anterior, e ele lamenta a morte da Belit após eles se aventurarem saqueando navios pelos mares, e depois ele se une a um bando de ladrões em Shadizar. Nesse ponto, Conan só quer ganhar algumas moedas para continuar bebendo vinho, mas é claro que as coisas não são tão simples assim, e temos aqui uma clássica história de Conan, uma história com muita fantasia, espada e feitiçaria. Mas antes de continuar, eu te convido a assistir os vídeos com as resenhas dos dois primeiros números dessa série. Os links estão aí na descrição. E também lembro que qualquer canal, grande ou pequeno, existe em função dos inscritos. Aqui no canal eu falo de quadrinhos nacionais, quadrinhos importados, filmes e séries. Se estes assuntos e a maneira como são apresentados aqui é do seu interesse, se inscreva agora. E assim você acompanha esse conteúdo que é do seu interesse. E agora vamos saber no que o Conan anda se metendo lá na Ereboriana. Esse é o arco de histórias do Conan, chamado Marcado para Morrer, e a história se chama O Roubo. Foi lançado nos Estados Unidos em 12 de novembro de 2023, como Conan the Barbarian, número 5, e aqui o Cimério, acompanhado de um bando de ladrões, aceita a missão de roubar uma peça muito valiosa, mas que tem uma origem muito sombria. O roteirista Jim Zub inicia esse arco com um Conan um pouco mais velho, depois de suas aventuras como pirata a bordo do Tigresa, acompanhado da Belit. Nessa história, Conan parece mais amargo e luta para superar suas perdas recentes, e o novo desafio que ele encontra pode ser a motivação que ele precisava para entrar nessa nova aventura. Na última história, em Conan número 2, o Cimério havia derrotado a escuridão que se encontrava na Citadela da Pedra Negra e havia resgatado seus parceiros cimérios e impedido que se tornassem uma praga zumbi. Agora encontramos o Conan, alguns anos depois de seus dias agitados, navegando pelos mares e terminando com mortes, trabalhando como um brutamontes musculoso para um bando de ladrões que se chamam Cães de Glória em Shadizar. Conan não se importa com nada nem ninguém, a não ser em ganhar algumas moedas de ouro e em beber vinho. Quando os bandidos são contratados para roubar uma preciosa joia negra, Conan precisa enfrentar a escuridão da Ciméria mais uma vez. Novos leitores, não familiarizados com as histórias do Conan, podem achar um grande salto de cronologia uma escolha estranha, mas avançar no tempo dá a Titan a oportunidade de contar mais histórias sem entrar em conflito com o cânone das histórias do Conan. O prefácio da edição dá as informações sobre os anos que se passaram em poucas palavras. É uma maneira inteligente de mostrar respeito pelo material-fonte e encorajar os novos leitores a irem atrás dos clássicos e conhecê-los. Mas o que tem de bom em O Roubo, a versão do personagem por Jim Zub evoluiu. Pulando do seu primeiro arco para esse, Zub incorporou o fardo da perda nas costas do Conan, e ele luta para carregar isso. Em vez de apenas colocar o Conan numa sequência, repetindo um ciclo de aventuras, agora temos o sentido de viajar junto do Conan e acompanhá-lo na jornada da vida dele. E o que tem nessa história que não ficou tão bom assim? A mudança de comportamento do Conan da edição anterior para essa é gigantesca. A diferença pode ser explicada pelo salto no tempo e na cronologia dele, e essa é uma boa razão, mas novos leitores podem se sentir um pouco perdidos. E que tal a arte? Doug Braithwaite embarca nessa história como artista principal, e mesmo que seu estilo seja muito diferente da arte de Roberto de la Torre, com sua estética dos quadrinhos da Era de Bronze, a arte de Braithwaite
salta aos olhos nessa história de Jim Zub e a complementa muito bem. As composições dos quadros são dramáticas e os desenhos dos personagens são perfeitos. E, de novo, não se esqueça de conferir os vídeos anteriores com as resenhas do Conan número 1 e Conan número 2. Começamos essa edição com um prólogo mostrando as aventuras do Conan e da Belit e o trágico desfecho durante uma abordagem sofrida pelo navio de Conan e Belit, o Tigresa. Com o seu desejo por selvageria eliminado, Conan passa as noites bêbado com os Cães de Glória, o bando de ladrões que usam os serviços de mercenário do Conan para os trabalhos mais difíceis e itens difíceis de serem roubados em Shadizar. Uma noite, os Cães de Glória são contratados para roubar uma preciosa joia do templo de Bel, uma fortaleza impenetrável de um templo dedicado ao deus dos ladrões. Usando disfarces, entradas pelas portas não muito frequentadas e muita esperteza, eles conseguem se infiltrar no templo e descobrem a tão valiosa joia. Contudo, na hora em que Conan põe os olhos na joia, os tormentos do seu passado retornam para assombrá-lo. Concluímos a história com memórias esquecidas e um outro aviso que chegou muito tarde, já que os fantasmas dos mortos já haviam sido libertados. E agora vamos ver a continuação dessa história na próxima parte. A segunda história dessa edição foi publicada em Conan the Barbarian, número 6, e se chama Os Amaldiçoados. Foi publicada nos Estados Unidos em 20 de dezembro de 2023. E aqui encontramos o Conan e os Cães de Glória numa corrida desesperada para escapar dos espectros libertados pela Pedra Negra. Mas os seus problemas mal começaram. Esse novo arco do roteirista Jim Zub fica cada vez melhor. A história entrega ação com espadas, seres sobrenaturais, surpresas e muito mais, ao melhor estilo do Conan clássico. Na história anterior, Conan e os seus companheiros ladrões tinham se infiltrado no templo para roubar uma joia preciosa. Conan descobriu muito tarde que essa pedra é, na verdade, um pedaço da Pedra Negra que havia libertado uma praga sobre a terra anos atrás. Agora, Conan e seus camaradas ladrões precisam escapar de um grupo de criaturas espectrais. Conan e seus aliados vão conseguir escapar dessa enrascada? Essa história é diferente da anterior. Na primeira parte dessa edição, Conan lamentava a perda da Belit e tinha se associado ao grupo de ladrões para sobreviver. Já essa história tem um tom mais de aventura que a anterior. O roteirista põe ênfase na ação e na intriga, e essa leitura traz uma história mais energética. E o que tem de bom em Os Amaldiçoados? Zub descobriu como criar uma clássica aventura com Conan. Ele sabe que o personagem é o protótipo do badass, e o roteirista aproveita a oportunidade para nos mostrar que Conan combate homens, monstros e tudo mais, com muito gosto e vontade. Além disso, a presença do mal sombrio que foi libertado pela Pedra Negra é uma ótima ameaça, e o Conan não pode derrotar com força bruta. Então, a chance de partes dramáticas é alta. E o que tem que não ficou bom nessa edição? Para mim, nada. Se você gosta de histórias de fantasia e de espada e feitiçaria, isso aqui é tão bom quanto pode ser. A arte é fantástica. Não conheço o trabalho do desenhista Doug Braithwaite, mas o resultado dos seus desenhos é muito bom. Conan é uma figura imponente em todas as páginas, seja parado ou empunhando a sua espada. Começamos com o gancho da história anterior, quando o toque de Kamal, com a pedra, libertou o mal em seu interior, conjurando um trio de espectros. Agora, Conan e os seus aliados correm pelo templo, fugindo dos espectros e fatiando os guardas que aparecem na frente deles. Os guardas são fáceis, mas os espectros são impossíveis de derrotar. Mas esses espíritos parece que encontraram o seu mestre, e assim o Conan e os ladrões escapam sem um arranhão, e então os espectros desaparecem. Depois, os Cães de Glória pegam a sua recompensa com o sacerdote que os havia contratado, mas ele lamenta o fato da pedra estar sem o seu poder. Conan pega a sua parte de seu pagamento e passa a noite com vinho, mulheres e músicas. Concluímos essa edição
com uma surpresa e uma traição. E agora vamos às considerações finais e a nota para o Conan número 3. Eu vou deixar uma nota 9 para Conan o Bárbaro número 3. Jim Zub continua fiel ao universo de histórias e de personagens criados por Robert E. Howard. O escritor trabalha bem com a equipe, incluindo o desenhista Doug Braithwaite e o colorista Diego Rodrigues, e retrata a brutalidade e a selvageria do mundo do Conan. Ele apresenta o Conan não só como um brutamontes, mas o personagem também demonstra esperteza quando eles encontram a Pedra Negra e Conan alerta os outros sobre o perigo. A primeira história é mais introspectiva e mostra o Conan lamentando a morte da Belit e serve para preparar o terreno, e assim não tem tanta ação. Já a segunda história eu achei um pouco melhor, já que é mais movimentada e apresenta mais ação. Então era isso, até aqui essas histórias do Conan estão indo bem. Vem acompanhando esse novo título do Conan também? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.